antes de ontem, sobre a Porta do Aprisco, né? Uma das eleita até agora, uma das melhores devocional dos últimos. Vocês acreditam que já vai fazer? Fui olhar, tem quase 30 e poucos devocional já. Já são mais de um mês que nós estamos aqui aprendendo diariamente. Tem os alunos fiéis do devocional, porque o devocional virou uma escola, né? O Leandro falou para mim: olha, pastor, tá parecendo uma mentoria aquilo ali. Eu disse: dá o nome que quiser. É a forma que eu medito, é a forma que eu ensino, e aí é que vai, vira uma escola mesmo. Está sendo muito bom, de muito aprendizado, e isso é maravilhoso. Ver as pessoas crescendo, e devagar um assunto vai acoplando ao outro, e no final vocês vão ver que, no final só desse tema, que provavelmente nós vamos acabar lá para março do ano que vem, já vão estar desenvolvidos em questões de autoridade espiritual, autoridade nos três mundos, e parece que tem temas que isso não tem a ver, mas tem tudo a ver com a autoridade. Tudo a ver. Então, vamos lá. João 10, verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e ela o segue, porque ele reconhece a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Uau, isso aqui é demais. Isso aqui é demais, cara. Porque nós trabalhamos e desenvolvemos a questão da porta, do aprisco e da autoridade legal para quem tem um corpo físico humano na Terra. O porquê disso? Como isso acontece? Qual é a determinância de tudo isso? E eu não vou repetir aqui. Vai lá e assiste a aula se você não assistiu. Antes de ontem, está lá escrito lá, adquirindo autoridade, acho que o Leandro colocou o termo. Aquele que entra pela porta é o pastor, ou seja, o único salvador, o único Messias aceito é aquele que nasceria de uma mulher. A única porta de entrada na terra é a mulher. A mulher é a porta de entrada. Então, Jesus encarna, nasce de uma virgem, e quando ele nasce com a autoridade correta. Agora, o texto que nós lemos, eu não sei se você notou, mas tem duas portas. Tem a porta do aprisco e tem outra porta. Nós vamos entender isso hoje. Primeiro, vamos entender que Jesus ele entrou de forma legal e adquiriu autoridade legal na Terra. Ele não poderia vir só como Deus e manifestar-se aqui, porque ele era espírito. Ele era espírito, e espírito sem corpo na Terra, ele pode até ter uma manipulação, alguma coisa ou outra, mas ele precisa de alguém na Terra. Como já viemos estudando, Deus fazia aliança com pessoas para ter acesso à Terra, porque a Terra pertence aos homens, os céus são do Senhor. Agora, a partir desse entendimento, Jesus ele entra da forma legal na Terra. E ele entra pelo caminho que todo homem ou mulher na Terra entrou, nascido de uma mulher. Agora, a primeira coisa que nós lemos aqui é que ele diz que, por ele ser o pastor, ele vai à frente das ovelhas. Ele vai à frente das ovelhas. Você é ovelha? Sim? Então alguém vai à tua frente. Alguém vai à tua frente. Ele está dizendo: à frente das minhas ovelhas eu vou. Eu abro o caminho. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre Jesus ser a porta. E amanhã nós vamos falar sobre ele ser o caminho. Mas ele abre os caminhos. Se você não está entendendo, deixa eu explicar. Não tem nada que possa ficar de pé
no caminho que o bom pastor está indo. Tudo que possa se levantar contra a tua vida, se você tem um bom pastor, ele vai na tua frente. Ele abre mar, ele faz você dançar no fogo, ele fecha a boca de leão. Tudo que você precisa é confiar e seguir os passos. Né? Tem a música do Reverendo Soares, estou seguindo a Jesus Cristo no seu caminho. É isso aí, é seguir os passos de Jesus. É ir atrás do bom pastor. Não é criar os teus caminhos. O problema é que nós queremos ter a autoridade de Cristo, mas segundo nossos caminhos. E não vai funcionar. O caminho é os passos do bom pastor. Jesus foi na nossa frente. Ele nos conduz a partir do seu direcionamento. Ele fez tudo o que... Entre esse versículo que diz que ele é o bom pastor e ele vai à frente e ele é a porta, ele já está apontando toda a sua obra aqui. Ele foi na nossa frente, ele tomou a nossa cruz, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi o primeiro homem cheio do Espírito Santo, não lambuzado, como os outros tinham sido. Ele foi o primeiro a ser cheio. Ele é o unigênito. Ele é o primeiro dentre os mortos. Ele foi na frente. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E tudo isso que ele fez, logo em segundo vem alguém. Você. Então, entre uma porta e a outra aqui, quando Jesus disse que ele vai à frente, ele está dizendo que ele já fez tudo que você precisava. Agora, o que você precisa fazer? Seguir aquilo que ele já fez. Agora, existem duas portas. Uma porta é a entrada legal na terra, a porta do aprisco. O aprisco é a terra. E a entrada legal é o nascimento de uma mulher. Então, você tem autoridade, porque você nasceu na terra. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Todos que nasceram na terra têm autoridade? Não. Eles adquirem, nós temos autoridade porque nós adquirimos, nos foi nos dada por quem tinha autoridade. Ninguém pode se pegar hoje e falar, vou virar um policial civil e sair prendendo traficante. Quem que te deu autoridade? Você precisa de autorização para fazer isso. Então não é qualquer pessoa que pode ter autoridade. Ela precisa adquirir autoridade. E a autoridade está em Cristo. Então é necessário que você vá a Ele para receber a autoridade. Amém? Então, todas as pessoas na Terra podem ter autoridade, mas nem todas têm. Agora, quem não pode e não tem autoridade é o espírito do anticristo, é o demônio, é Satanás, porque ele foi o único que é príncipe nessa terra, mas não entrou de forma legal. Ele foi, encarnou em uma serpente para estar andando na terra. Então, isso não era a forma legal. E Deus trabalha debaixo das suas santas palavras. Agora, uma porta para tornar Jesus o bom pastor, para tornar ele o pastor, para fazer ele ter autoridade na terra, para fazer ele arrebanhar as pessoas de volta para Deus, era a entrada de uma virgem. Era a entrada na terra por uma virgem. E ele fez isso. Ele cumpriu isso. Só que logo depois, ele vai dizer assim, Alex... Agora é o seguinte, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Mas depois ele diz assim, ó, eu sou a porta. Ele não está falando de você, porque você não é o pastor das ovelhas, ele está falando de si. Então ele está falando de duas portas. Uma de entrada na terra e a outra de entrada no céu. A porta de entrada na terra, mãe, era uma mulher. Mas a porta de entrada no céu é um homem. A porta de entrada na terra para o aprisco era Maria. Mas a porta de entrada no reino celestial é Jesus. Agora, da mesma forma que um liberava a autoridade na terra, o outro libera a autoridade do céu.
Jesus diz assim: ninguém veio do Pai senão o Filho que de lá desceu. Eu disse que nós estamos trabalhando a temática de autoridade em 3 mundos, ok? Você aprendeu sobre ter autoridade na terra. Como ter autoridade antes de exercer a autoridade, você aprendeu. Como tenho autoridade na terra? Tenho autoridade porque eu tenho um corpo físico. Mas antes de ser um corpo, eu sou um espírito. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Elas estão na terra tentando ir para o céu, quando elas deveriam ter a leitura de que elas estão na terra vindo do céu e vão voltar para o céu. Estávamos em Deus antes da fundação do mundo, nós somos gerados nele. Nós viemos para a terra e para ele voltaremos. Então a primícia não é o corpo físico. Você não teve vida quando o esperma do seu pai adentrou o óvulo da sua mãe. Você teve vida quando Deus pensou em você. O esperma e o óvulo foi a entrada legal na Terra para você ter autoridade dentro do plano de Deus, que era te introduzir em um tempo e um espaço para que você exercesse teu propósito. Na verdade, o propósito dele. Consegue entender isso? Deus não errou. Deus escolheu você na eternidade passada, nele, e disse, lá por meados de... Quando você nasceu, Alex? 1800 e quanto? 86. Em 86. Nossa, Alex, ainda bem, você me lembrou, você é mais velho que eu, né? Caraca. Imagina se você fala que era mais novo, eu ia falar, cara, você andou muito em estrada de terra, né? 88, né? 77 é 76, não? Não, o Leandro é de 34, ele é bem conservado. Mas quando Deus, com o Alex, nasceu, veio à luz, a mulher deu à luz aqui na Terra, o Alex, ele não estava nascendo naquele momento, ele estava sendo revelado naquele momento. Quando fala de luz na Bíblia, é revelação. A luz traz à tona aquilo que ninguém estava vendo. Um bebê ninguém está vendo, até que ele se revela. O problema nosso, mãe, é que nós pensamos que quando nascemos, nós fomos gerados. E não, nós fomos revelados. Gerado, nós fomos em Deus. Agora, por que Deus revelou Alex em 86? Porque ele determinou o tempo. Vai nascer em 86. Vai morrer em 2050. Pra você entender? Nesse tempo, ele determina o espaço. Onde Alex vai nascer? Poços. Você nasceu em Poços ou Campestre, Alex? Poços. Nasceu em Poços. Vai nascer em Poços. Vai ter um nome. E nesse tempo e espaço tem um propósito que eu quero que ele cumpra. Para isso, ele precisa ter autoridade na terra. Então, ele vai ter que nascer. Quando ele nascer na terra, ele vai ser inflamado pela terra. Então, ele vai ter que nascer em Adão. Ele vai ser inflamado em Adão. Ele vai ter que voltar para mim para ter autoridade. Ele vai ter que achar Jesus. Agora, você veio e foi revelado na terra. E Jesus precisa ser revelado para você. Para você ser revelado no céu. Estão entendendo isso? Então, para ser revelado na terra, você teve que fazer o quê? Me ajude. Teve que... Ser revelado? O que é ser revelado? Nascer. E o que Jesus disse para Nicodemos? Nasça de novo. Nem sei. É isso. De novo. Ela falou certo e não pegou a revelação. Para Nascer ser de novo. revelado na terra, você tem que nascer. E para ser revelado no céu, tem que nascer. Jesus estava dizendo, Nicodemos, você nasceu na terra, você tem autoridade na terra, mas no céu você ainda não é conhecido. Necessário vos é nascer de novo, não da água só, mas da água e do Espírito. Aí Nicodemos vai falar, eu vou voltar para o ventre da minha mãe, eu vou regredir antes de que eu era um bebê, para nascer de novo. Aí Jesus fala, pô, Nicodemos, tá de brincadeira? Tô sendo mestre em Israel, ainda não entendeu?
Deixa eu te explicar. É necessário nascer do Espírito. E para isso, você vai ter a revelação de quem eu sou. Eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não anda em trevas. Então, quando você vê Cristo revelado em você, você entra pela porta da eternidade. E quando você entra, você adquire autoridade na terra e autoridade no céu. Isso daqui, meu irmão, é uma coisa que não tem diabo que tem. Isso aqui não tem um ser criado, a não ser o homem, que tem autoridade bidimensional. Ele tem autoridade na terra e ele tem autoridade no céu. Por isso, Jesus disse em Mateus: darei a vós as chaves do reino, e o que ligares na terra já terá sido ligado no céu. Quem tem autoridade criativa e governamental na terra? Homens bidimensionais, que têm autoridade na terra e autoridade no céu. A autoridade na terra você adquire porque tem um corpo físico. E a autoridade no céu você também adquire porque você nasceu de Deus e foi revelado aos céus por Jesus. Se você fosse revelado ao céu, Alex, sem Jesus, você seria revelado em Adão. E o pecado não entraria. E você seria consumido. Mas como você é revelado por Cristo, o novo e vivo caminho através do sangue, quando você é revelado no céu, você é revelado como justiça, porque o sangue dele te justifica e te perdoa dos pecados. Por isso, João vai dizer que aquele que anda na luz, como Cristo está na luz, o sangue de Jesus tem poder de perdoar todos os pecados. Isso é poderoso demais. Para ir para o céu, irmã Cristina, para ser revelado a Deus como filho agora, só há um caminho e uma porta: Jesus. Porque ele nos revela o nosso nascimento aqui na terra, parte da primícia de sangue e água, ok? A mulher rompe a bolsa, sai água, e ela começa a ter o bebê, tem sangue. Mesmo que seja cesárea, vai ter água e sangue. O que aconteceu quando o soldado romano furou ao lado de Jesus? Saiu água e sangue. Ele não era uma mulher, ele era um homem, mas era um homem que gerava no mundo espiritual. O que a Bíblia diz que testemunha na terra? A água e o sangue. O que eu preciso para entrar no céu e ter autoridade no céu? Nascer do Espírito, que é a alegoria da água, e de Cristo, que é o sangue. Então eu terei autoridade no governo da terra e no governo do céu. Isso aqui, meu irmão, é muito poderoso. Uma porta te dá autoridade na terra pelo corpo físico, a outra porta te dá autoridade no espírito, pois ela é o novo nascimento. Necessário é nascer de novo. Quando você nascer do espírito, você terá autoridade espiritual. E aí os anjos vão te obedecer. Tem gente que nunca conseguiu falar para um anjo o obedecer. Na verdade, tem gente que não consegue ver um anjo, tem gente que não consegue andar com Cristo, tem gente que não consegue ter uma visão clara da eternidade, tem gente que nunca andou em espírito, se você nem sabe o que eu estou te falando, necessário nascer de novo. Meu irmão, você tem que dar um tour pelo mundo espiritual, é tua casa. Você entra aqui na Terra, você anda com um corpo físico. Como você anda no mundo espiritual? Com o teu outro corpo. Você também tem dois corpos. Você tem um corpo físico e você tem um corpo espiritual. O problema é que as pessoas querem lidar com questões espirituais com o corpo físico. E o corpo físico que você tem que lidar é o corpo de Cristo, a ceia, o pão e o vinho. O corpo dele te dá entrada. Ele é o novo e vivo caminho pelo sangue. Quando você entra pelo corpo, você entra como homem. Mas uma vez que você entrou e nasceu de novo do Espírito, para você hoje ver Jesus, andar na Nova Jerusalém, bater papo com os espíritos justificados, falar com os anjos,
andar conversando com seres espirituais, lidar com visões, com palavras proféticas, ver o reino espiritual, a manifestação do reino, como está o reino da tua cidade, como está o reino espiritual da tua cidade, como está o teu negócio, como está o mundo espiritual sobre o teu negócio, porque tudo que acontece aqui na terra também está sendo feito no céu, ainda que a pessoa não saiba. Tudo isso só te é possível se você usar o teu novo nascimento. Você precisa andar em espírito. Jesus diz, Nicodemo, que é nascido do espírito, ouve a sua voz, não se sabe para onde vem nem para onde vai. Assim é todo nascido do espírito. Bom, a Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que assim o adorem, em espírito. Porque você, se nascer de novo, você vai ser um homem na terra tentando mandar incenso para o céu. Só que o incenso não chega a Deus, porque a única porta de entrada a Deus hoje, ao Santo dos Santos, é o sangue de Jesus. Por isso não existe adoração sem Jesus. As outras religiões todas adoram, mas não chega a Deus. Porque o único caminho que encontra Deus se chama Jesus. Você entender, ao mesmo tempo que parece perplexo, não é simples. Agora, você é um espírito, entende, Cristina? E a tua adoração, por mais boba que seja um glória a Deus, chega diante de Deus, porque você tem a conexão com esse lugar, pela porta, que é Jesus. Então, o que eu faço chega a Deus. Agora, Deus é espírito, importa que assim o adore em espírito. Se eu não nasci de novo, como eu vou adorá-lo? Eu posso ter verdade, eu posso ser em espírito em verdade, eu posso ter verdade, eu posso ser uma boa pessoa, posso dar cesta básica para os famintos, posso dar fralda para os doentes, posso cuidar, mas nada disso. Isso são boas obras, e boas obras é uma coisa. Mas nada disso chegará a Deus se não tiver Jesus envolvido. Essa é a boa nova do Evangelho. O pouco que você faz com Jesus é muito. E o que você faz sem Jesus, por muito que seja, é nada. Uma hora eu ensino vocês sobre o problema da autojustificação. Você sabia que a maioria das pessoas ficam tentando ajudar os outros não porque elas são boas, mas porque elas são más? E elas querem se autojustificar e elas querem se auto-perdoar por seus pecados, então elas dão uma cesta básica porque elas se sentem bem com isso. A maioria das ONGs hoje são pecadores ferrenhos que querem se auto-perdoar. Eu prefiro ser alguém que aceita o perdão e faço qualquer obra que eu fizer na terra, farei sem culpa, porque eu estou livre pelo novo caminho, pela porta que me libertou e me deu acesso ao Pai. Para o céu, tem muito mais lugar para um ladrão pecador que reconhece a Jesus do que para um fariseu que tinha todas as religiões, toda a religiosidade debaixo do braço, tinha tudo as condutas morais corretas, mas não acreditava em Jesus. Você vê isso na hora da cruz, quando o ladrão da cruz se converte e os fariseus estão zombando. Não adianta só ter boas obras, você precisa de um caminho, você precisa de uma porta, você precisa nascer de novo para ter autoridade espiritual e ter autoridade natural. E ambas colidirem. Esse é o propósito que você está aqui na Terra. Existe uma outra máxima. Existem as pessoas que estão na Terra tentando ir para o céu. Certo? E eles vão entender que eles estão sendo liberados aqui na Terra pelo céu para serem embaixadas, para serem embaixadores do reino. Mas existe uma máxima que é as pessoas que estão na Terra e querem estar no céu no sentido assim, o Leandro não vai trabalhar mais, vai ficar o dia inteiro com um violão, tocando, esperando que a conta seja paga, esperando que algo aconteça. Sabe o que vai acontecer? Vai se lascar.
Porque Deus não te criou para estar no céu. Deus te criou para estar na terra, em comunhão com o céu. Deus te chamou para estar nos dois lugares. Então você tem que estar lá, mas você tem que estar aqui. Você vai para lá no teu corpo espiritual e revela aqui na terra as coisas espirituais no céu como na terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é aí no céu. Quem vai estabelecer a vontade de Deus na terra como é no céu? Só quem pode andar na terra e no céu. Você não vai ver um peixe, uma baleia, abrindo a boca fora do mar e pregando o evangelho. E tentando fazer com que coisas aqui na terra sejam como no céu. Mas você vai ver um homem, por mais simples, uma mulher, por mais desacreditada, abrir a boca depois de nascer de novo e ver o céu se revelar na terra. Quando eu conheci a Cristina era um acúmulo de demônios, um acúmulo de doenças, um acúmulo de pecado, um acúmulo de problemas. Mas houve luz, ela nasceu, adquiriu autoridade e foi revelada no céu. Então, no céu não existe doença. E aquilo que estava no céu se revelou sobre ela. E ainda que muitos acham que ela já deveria ter morrido, o céu diz que não. E ela continua saudável. Só que é só isso? Não. Ela agora libera a cura. E essa semana passada, orou para uma mulher que estava com os 2 rins paralisados e os rins da mulher voltou a funcionar. Por quê? Porque ela era uma simples pecadora, mas nasceu como justiça de Deus. E agora tem autoridade no céu, tem autoridade na terra, e quando ela libera algo diferente da baleia que nada pode fazer, quando uma pessoa que tem autoridade no céu e na terra abre a boca, ela não fala em um mundo, ela fala em 2 mundos simultâneos, e os 2 se colidem, e o maior vence e abençoa o menor. Qual é o maior? O maior é aquele que vem do alto. O maior é o reino que criou esse reino. Então, uma pessoa que anda neste reino superior, quando libera no reino inferior, as suas palavras virão a trazer cumprimentos do céu na terra. Quando a Cristina abriu a boca para liberar cura, ela liberou a autoridade do reino dela, que ela foi revelada por Jesus, no reino que ela está revelada em vida. E sabe o que acontece? O céu invade a terra. Meu Deus! Uhul! E a doente vira a curandeira. A desacreditada vira a rainha. Digo fraco, eu sou forte. Você é fraco aqui, mas quando você nasce lá, você entende que o teu poder está em Deus. Então a graça te basta. E o poder dele se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Não é que você fica pecando e Deus te perdoando. Não é isso que o texto está dizendo. É que naquilo que você precisa, o poder dele vai te nutrir. Sabe por que você está sofrendo tanto? Porque você está esperando que o poder teu resolva. E de fato está certo, mas não do teu corpo físico, do teu corpo celeste. Bom, 2 portas. Uma te dá autoridade na terra, outra te dá autoridade no céu. Esse é o novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Se você não nascer de novo, você é carne. Mas se nascer do espírito, você vai ser um espírito que tem um carro para andar na terra chamado corpo físico, que vai ser trocado, viu? Porque esse aqui é bem judiadinho, mas o glorificado, o 2.0 vai ser turbo, irmão. Vai ser louco esse corpão. Tem que nascer de novo. Tem que entrar pela porta para achar o reino. Jesus disse, aquele que entrar pela porta achará pastagem. Em algumas versões, achará descanso. Achará o reino. Você precisa nascer, você já nasceu na terra. Você veio de Deus,
foi revelado na terra, ok? Então você conhece sobre árvore, mesmo que você não seja biólogo, você conhece, você vê, você pega. Você conhece sobre água? Conhece, você bebe, você já nadou, toma banho todo dia. Bom, alguns, o Alex, o Leandro, fica 4 dias sem tomar banho. Mas o Taylor, lá em Portugal, diz que é cultura de português e toma banho uma vez por semana. Mas tudo bem, cada um na sua. Mas, Principalmente agora no inverno. no inverno, não, no inverno até aqui, pode ser bobeira esse negócio de tomar banho todo dia. Ontem eu vi uma reportagem que o homem tem que tomar banho de 2 em 2 dias, que senão faz mal para a pele. Falei para Nayara, pronto, tá aí, ó. Agora você não discute comigo que é ciência. E Jesus disse que não era necessário lavar senão os pés. Então, é meio ruim, vou lá lavar os pés. Mas você entende sobre isso porque você nasceu aqui. Agora, quem entende das coisas espirituais? Por que eu vejo muitos pastores, pasmem, que sabem muito sobre coisa da terra? Ele entende sobre psicologia, sobre filosofia, tudo quanto é ia. Mas quando você fala algo do céu, eles se assustam. Por quê? Eles ainda não nasceram de novo. Eles só nasceram da água, foram convencidos. Até tem o Espírito Santo, mas ainda não entraram pela porta, não acharam o reino, não conhecem as dinâmicas, não sabe, por exemplo, do rio que corre no centro da cidade e dos benefícios que ele tem. E eu não estou te falando de Bíblia, não, irmão. Estou falando que eu conheço, que eu bebo desse rio. Nunca foi ao trono, nunca viu os anjos. Tem pastor que eu falo, que eu converso, que eu tenho 2 anjos, que um chama o xeremanto, outro chama a Bíblia, que não é bate-papo. Eles se escandalizam. Como assim? Quando eu falo que já você tem acesso até os que estão salvos e já partiram, e eles falam, isso é espiritismo, porque você é um reencarnacionista. Não estou falando de reencarnação. Reencarnar é ter que ser revelado 2 vezes. E se você tiver que ser revelado 2 vezes, você é um péssimo, não vale. Deus te revelou e aí não deu certo, vai te revelar de novo. Reencarnacionista é um tonto. Um tonto. Um dia eu fiquei ouvindo 3 palestras de um cara falando sobre o espiritismo, no final eu concluí, é um tonto. Porque eles mesmo contradizem no que eles creem. Aí eu falei, coitado, não entende nada. Mas você tem acesso. Agora, você conhece isso? Só se entrar pela porta. E como tem alguns religiosos abestados, que se você não lê um texto, eles não, onde está isso na Bíblia? Eu vou ler onde está na Bíblia, para você ficar na tua e nascer de novo, você conhecer. Aqui em casa, nossa conversa é sempre a mesma. O que vamos fazer na terra e o que estamos fazendo no céu. E o que estamos trazendo de lá para cá. Vamos lá. Hebreus 12. Hebreus 12, verso 18. Ora, não tem chegado ao fogo apalpável e ardente. Não, vamos pular isso aqui, senão vai dar muita leitura. Na verdade, está Hebreus 22. 9:27. 9:27. 9:27? Não entendi. Ué. Ao homem é dado nascer só uma vez, depois disso vem o juízo. Sim. É que você falou só o versículo, não falou do quê. Exatamente. Acabou que morreu, tchau. Não vai voltar de novo, não. Mas não é nem isso que eu quero. Eu quero é que saber das pessoas que estão falando com Deus, falando com os anjos, falando com os irmãos mais velhos, conectando em espírito com pessoas. Meu irmão, uma hora, quando tiver mais paciência, eu vou instruí-los. E quem sabe nesse devocional a gente vai crescendo. Mas por várias vezes, várias vezes, eu não preciso mandar uma mensagem para alguém. Eu me conecto em espírito, porque estamos no mesmo lugar espiritual na igreja
E quando nós nos encontramos, a pessoa já sabe. E vai ser cada vez mais isso, porque a hora que o anticristo aparecer, que o pau comer, a igreja não vai ficar falando no WhatsApp um com o outro, não. Vai falar em espírito. Vai ter que aprender a se conectar pelo mesmo espírito que nos une como corpo. Mas olha aqui, Hebreus 12, 21, 22. O escritor dos Hebreus vai dizer, vocês não têm chegado ao monte Sinai, que era ter que pagar sacrifício, fazer toda a parte levítica para ter acesso a Deus de vez em quando. Não, ele começa a dizer isso aqui, vocês têm chegado, não vão chegar. Vocês chegaram, vocês não vão chegar depois da morte, não. Ele está falando, tendes chegado. Aonde que nós temos chegado? Ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Qual é a cidade do Deus vivo? A Nova Jerusalém. Então, se você nasceu de novo, você foi revelado a esse mundo. Ok? Então, você já chegou a Sião. A montanha Sião, ela não é física. Ela não é a que eles chamam de Zion, lá em Jerusalém. Não, aquela é o Sinai, que eles chamam de Sião porque Moisés acessou Sião pelo Sinai. Estão entendendo? Se você ler lá, vai dizer, Moisés estava no alto do monte e uma voz o chamou do alto do monte. Mas como assim? Ele foi chamado no monte dos montes e no palácio dos palácios. Então, nós temos chegado à cidade do Deus vivo. Já chegou. Se você nasceu de novo, você tem acesso. Jerusalém Celestial. Não lembro, não sou eu que estou falando, eu estou lendo a Bíblia, só você lê tudo. Incontáveis hostes de anjos. A Universal Assembleia, a igreja. A igreja das igrejas, a igreja dos primogênitos. Arrolado nos céus. A Deus, o juiz de todos. Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que vocês já chegaram. E se você tem um corpo espiritual, você pode e deve conhecer isso. A Jesus, o mediador da nova aliança. E ao sangue da expiação, que fala coisas superiores à do próprio Abel. Olha isso. Você conhece de árvore? Conhece de montanha? E da Nova Jerusalém? O que você tem a me dizer? E sobre os anjos? E sobre Deus? E sobre Jesus? Bom, necessário é nascer de novo. 2 portas. Uma na terra, outra no céu. Eu vou parar por aqui, porque senão vai ter gente que vai bater a biela. Que está tentando entender com a mente o que só pode ser revelado pelo Espírito. Você precisa entrar por essa porta. Sim, você precisa. Precisa entrar por essa porta e você não vai ter acesso você não vai ver com o seu globo ocular, você não vai ouvir com seus tímpanos e nem sentir com a sua pele. Você vai ver, ouvir e sentir com o teu corpo que foi ressuscitado, teu corpo espiritual. Teu corpo natural não vai ser ressuscitado, ele vai ser trocado. Vai receber um corpo glorificado. Mas o teu espírito, quando nasceu de novo em Jesus, que veio pela porta correta, se tornou o bom pastor, nos ressuscitou dos mortos. Uau! Agora nós dizemos que morremos e nascemos de novo. Nós vivemos dizendo que nós já morremos, e por isso não morremos mais. E é uma verdade. Só que você nasceu de novo. O que você tem desfrutado da autoridade espiritual que te dá ao anjo que guarda a Nova Jerusalém, dizer, pode entrar. Bom, se você não sabe, a Nova Jerusalém tem um anjo
que a Bíblia vai chamar de Miguel. Na verdade, não é um anjo, é um arcanjo. Ninguém entra lá se não for autorizado. O que te faz entrar? Sentar no banco, balançar com Jesus no jardim? O que te faz ter acesso a Deus, a tudo essas coisas? Jesus, aqueles que têm a marca. Aí eles entram e eles conhecem o reino. É impossível alguém que conhece o reino viver de forma normal na terra. Porque quando você conhece o reino, a terra começa agora, você entende a tua missão na terra, que é render a terra ao reino de Jesus. E como você faz isso? Você gera, pela autoridade e poder, você libera o reino na terra. Cristo em nós, a esperança da glória. Hoje já passei 10 minutos e tá bom demais. Letícia, pega um copo d'água que eu vou orar por você, para curar sua infecção urinária. Amém. Nossa, pai, olha minha infecção. Eu tô mijando sangue puro, puro, puro. Não durmo